Bem, nós vamos dar continuidade à nossa série de Hebreus, que nós iniciamos na semana passada. Se você quiser acompanhar a primeira mensagem, vai lá no canal do YouTube, no meu canal, você vai ter a mensagem lá, já a primeira mensagem postada. Hoje a nossa mensagem, o tema dela é: todos os anjos trabalharam para revelar Jesus. Você já ouviu aquela oração? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me confesse, me ilumine, amém. Sabe por que eu sei decorado? Porque eu fui no catecismo ensinado quando criança. E essa oração eu fazia ela toda noite antes de dormir. Você já deve ter ouvido essa oração. Isso faz parte da tradição católica, ensinada a muitas pessoas, mas que na realidade não passa de uma tradição inventada pelos homens. Uma tradição que não está nas Escrituras, não está na revelação da palavra de Deus. E que na realidade é fruto de uma percepção de que os anjos, eles são seres para os quais nós devemos interceder. E na realidade não é isso que a Bíblia ensina em lugar nenhum. Lá em Apocalipse 22, o verso 8 e 9, nós vemos um determinado momento em que João Batista, diante da imagem de um anjo extremamente poderoso, aquele anjo que apareceu diante dele, João Evangelista, ele então se abaixa para adorar. Lá em Apocalipse, ele tenta adorar o anjo, e o anjo repreende ele, dizendo: não faça isso, eu sou servo como você, adore somente a Deus. E é interessante que nós temos aí nessa invenção de que não é adoração, não é dulia, é hiperdulia, não é adoração, é veneração. E aí se criaram uma série de termos que não tem nada na Bíblia disso, é apenas falácia humana para justificar um erro doutrinário, justificar uma heresia. Aí você cria uma lógica bem elaborada para as pessoas olharem e dizer: agora eu entendi. Não entendeu nada. Você entendeu um bocado de palavra que está tentando ludibriar a sua mente. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E a Bíblia nos mostra que tudo que foi revelado tem o objetivo de apontar para uma única pessoa, Jesus Cristo. Você vai ver que aqui nas primeiras partes do livro de Hebreus, o autor está o tempo inteiro mostrando e provando que Jesus, ele é o único digno de adoração, de louvor, de ser engrandecido, de ser glorificado. Você vai ver que o esforço do autor de Hebreus é exatamente que as pessoas entendam que Jesus é suficiente. Então, por que agora você precisa de Jesus e de mais 200 pessoas? De Jesus e de mais 100 pessoas? De Jesus e de mais outros intercessores? Esse é o engano moderno que nós vivemos, que não é tão moderno assim, mas que nós vamos perceber que o autor de Hebreus já estava lidando com isso. Mas no contexto judaico, não eram os santos o problema do autor de Hebreus. Os santos são um problema nosso, porque nós estamos lidando com uma cultura que ensina esse tipo de crença. Mas para o autor de Hebreus, os anjos eram um problema. Porque os anjos, na cultura judaica, eram venerados, eram adorados, eram cultuados, eram buscados por eles para aquela graça que eles queriam receber. E por isso, então, o autor de Hebreus vai derrubar esse conceito, dizendo: não adorem anjos. Se o autor de Hebreus tivesse escrito essa epístola nos dias de hoje, ele iria inserir uma série de dulias, de hiperdulia, de um bocado de coisa, para dizer: isso não existe, isso não é o que Deus deseja. Vamos então abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 1, e a gente vai caminhar um pouquinho em outros textos aqui. Peço a Deus que Elias orou para parar a chuva, eu oro para parar o tempo, mas eu acho que minha oração não vai ser respondida. Então vamos tentar aqui, no tempo que a gente tem, trabalhar os textos que a gente tem para trabalhar hoje, certo? Então Hebreus capítulo 1, verso 5, ele diz assim, verso 5: pois
a qual dos anjos Deus em algum momento disse? Ele vai começar agora a apresentar um contraste entre Jesus e os anjos. Então ele vai dizer: pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Aqui ele está citando o Salmo 2. A gente vai lá no Salmo 2 para entender por que ele citou o Salmo 2, certo? Mas vamos continuar. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Ele agora está citando 2 Samuel capítulo 7, verso 14. O que o autor de Hebreus está fazendo é o que a gente faz hoje. A gente usa a Bíblia para provar que aquilo que nós ensinamos é bíblico. O autor de Hebreus está usando a Bíblia para ensinar na Bíblia que o que a Bíblia ensina é bíblico. Entendeu? O que ele está fazendo? Ele está fazendo exatamente o que a gente faz hoje. Só que eu uso o Antigo e o Novo Testamento. O autor aqui está usando o Antigo, porque era isso que os apóstolos, os autores do Novo Testamento, eles fizeram. Eles usaram o Antigo Testamento para provar que Jesus era aquele que cumpria as profecias bíblicas. Então o autor está fazendo exatamente isso. Vocês vão ver como é que ele faz isso de maneira maestral. Obviamente ele é um autor inspirado por Deus e conhecedor profundo do que as Escrituras têm a dizer. Mas vamos lá para o Salmo 2, para a gente entender por que ele está citando isso. Para quem não sabe, o livro de Salmos é um livro de músicas, é o Saltério. E esse livro ele foi organizado após o exílio babilônico. Então, quando Israel saiu do cativeiro babilônico, eles reuniram vários salmos de vários autores distintos e eles montaram os salmos em 5 livros. Sendo que o Salmo 1 e o Salmo 2 são os salmos de prefácio, são os salmos introdutórios do Saltério. O Salmo 1 é o salmo que expressa 2 tipos de pessoas. É o salmo que declara que só existem 2 tipos de pessoas no mundo: o sábio e o tolo. O sábio é o que busca Deus, o tolo é o que vive do próprio jeito. E ele então vai dizer: bem-aventurado aquele, e aí ele vai descrever. Então, se o Salmo 1 ele apresenta 2 tipos de pessoas, o Salmo 2 vai dizer que só existem 2 tipos de reinos: o reino de Deus e o reino dos homens, que se rebelam contra Deus, que se rebelam contra o Criador. Então tem um reino do Criador e tem um reino dos homens que se rebelam contra o Criador. Então lá no Salmo 2 ele vai dizer o seguinte no verso 1: por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor, Yahvé, e contra o seu ungido, o Messias, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Ou seja, vamos matar Deus, vamos calar Deus, vamos nos livrar de Deus. É isso que eles querem, a humanidade quer se livrar de Deus. Verso 4: aquele que habita nos céus, aí Deus, vendo esse povo rebelde, diz: aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então ele está dizendo que Deus vai zombar deles, e no momento do seu juízo, Deus vai dizer: eu constituo o meu rei, e vocês não têm nada para fazer para derrubar esse rei, porque eu sou a autoridade, eu é que constituo. Verso 7, o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Então ele institui o rei, aí esse rei instituído por ele vai dizer uma coisa: o quê? Proclamarei o decreto do Senhor. Quem é esse rei? Aí ele vai dizer: ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Então, o que ele está dizendo é: o rei decretado por Deus vai proclamar o decreto. Qual é o decreto que o rei vai proclamar? O decreto de que o rei o viu
algo vindo de Deus. E esse algo é: tu és meu filho, hoje te gerei. Então ele proclama esse decreto, mostrando que o rei a ser proclamado do reino de Deus é filho de Deus. Então, é esse o salmo que ele vai descrever, que ele vai usar em Hebreus. Vamos ler só o restante para a gente entender. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho, para que não se irrite, e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então vamos voltar lá para o autor de Hebreus. O autor de Hebreus aqui está apontando aquilo que é dito no Salmo 2. É dito que o rei, esse rei que será proclamado rei do reino de Deus, ele é o filho de Deus. É isso que ele está pontuando inicialmente. Guarda essa informação na tua cabeça. Depois ele vai citar 2 Samuel 7,14. A gente não vai lá. Eu vou descrever para você, você guarda a referência, depois você pode ler, caso você queira em casa. Quando ele diz: eu lhe serei pai e ele me será filho. Deixa eu te dizer o que está acontecendo em 2 Samuel capítulo 7, verso 14. O reino de Davi havia chegado ao seu auge. Davi havia vencido todos os inimigos. Não haviam mais tantos inimigos a serem derrotados. Os inimigos que ainda haviam estavam com medo de Davi e não atacavam mais Israel. Então Davi estava em paz. Finalmente Davi havia chegado a alcançar a tão desejada paz que Israel queria. Davi então era um rei que havia alcançado a paz prometida diante dos homens, obviamente. Então Davi, ele olhou para a arca que estava estava no tabernáculo, não no templo, pois o templo não havia sido construído. Davi, ao olhar aquilo, ele disse assim: eu estou num palácio, e o meu Deus, que aí ele se referia à arca, à presença de Deus, está em tendas. Está errado. Eu tenho que fazer um templo bem grande e bonito para o meu Deus. E aí é nesse momento em que Deus diz a Davi: eu não habito em templos feitos por mãos humanas, mas o teu filho fará um templo, e eu estabelecerei na sua descendência o reinado eterno. É nesse momento que Deus promete a Davi e faz uma aliança com Davi, dizendo que o cetro do reino jamais sairia da descendência de Davi, e que viria um rei das entranhas de Davi. Esse rei teria um reino que não tem fim. Davi então começou a imaginar: então é Salomão, né? Salomão fez o quê? Pecou antes de morrer, dividiu o reino. Davi pecou, Salomão pecou, e a sequência de reis era um pior do que o outro. E aí eles ficavam pensando: peraí, que reino eterno é esse? Exatamente porque esse reino eterno viria do descendente de Davi, mas não seriam aqueles descendentes que eles imaginavam. Seria o filho de Davi, Jesus Cristo, que viria, o Deus feito carne. Então, é nesse momento que Davi faz a promessa, e Davi, então, Deus faz a promessa a Davi e diz a Davi o seguinte: você terá um descendente, e eu serei o pai desse descendente, e esse descendente será meu filho. Davi não estava entendendo totalmente o que Deus estava dizendo, mas hoje, quando nós lemos esse texto, nós olhamos para trás e nós entendemos o que Deus estava dizendo. Davi, eu vou trazer um descendente vindo das tuas entranhas, mas ele vai ser filho meu, vai ser o meu filho. Então, o autor de Hebreus, ele cita esse texto, dizendo então o quê? E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. O que o autor está dizendo no verso 5 é quando ele diz: a qual anjo, qual dos anjos
Deus disse, tu és meu filho? Nenhum anjo ouviu isso. Isso derruba aquela tese que eu já apresentei para vocês na série anterior, de que algumas seitas apontam dizendo que Jesus é Miguel, é o arcanjo Miguel do Antigo Testamento. Não, Jesus não é um anjo. O autor de Hebreus está deixando isso muito claro aqui. O autor de Hebreus está dizendo, qual dos anjos receberam essas declarações de que é um filho gerado e de que ele tem um relacionamento de paternidade de pai para filho dentro do reinado de Davi? Qual anjo recebeu essa declaração? Nenhum. Então a pergunta que o autor está fazendo é retórica. Ele está dizendo, qual anjo recebeu isso? A resposta que a gente sabe é, nenhum deles. Vamos lá. Agora vamos entender um pouco desse termo, tu és meu filho, eu hoje gerei você. Isso é um termo bem complexo. Ele gera uma série de questões que a gente precisa trazer à luz da doutrina histórica da igreja, à luz daquilo que já foi trabalhado em diversos concílios, diversos teólogos, que é a ideia da trindade. A ideia de eu te gerei não é a ideia de que Jesus, ele é uma criatura. A gente já viu isso. Se eu disser que Jesus é um anjo, eu reduzo Jesus a uma condição de criatura. Jesus, ele é Deus, e a gente sabe disso pela doutrina histórica da trindade. E aí eu vou te descrever o que é que o somatório de textos bíblicos e a teologia por trás desses textos apontam a respeito de quem é Jesus dentro da trindade. E eu vou lá, vamos lá. Eu trouxe aqui a citação de um livro bem interessante, que é da editora Vida Nova, de um cara chamado Robert Litton. O nome do livro é A Trindade. É um livro grossinho assim, se você quiser comprar, quiser ler, muito bom, vale a pena. O livro A Trindade. Ele diz o seguinte, vamos lá, eu vou devagarzinho para os intérpretes também não ajudar eles. O Pai, Deus Pai, o Pai é o Pai do Filho, o Filho Jesus. O Filho é o Filho do Pai. Oh, grande, né? Lógica. Vamos lá, vai piorar, viu? O Pai gera o Filho, e o Filho é gerado do Pai. Essa relação, ela não é intercambiável, não pode ser revertida, e é uma relação que não tem início, ou seja, não há um momento na existência no qual Jesus não existia, apesar dele ser gerado, mas não há um momento na eternidade no qual Jesus não existia. Não há, se eu disser que há um momento em que o pai estava sozinho e disse, eu vou gerar um filho, gerou o filho. Então é porque havia um momento em que o pai estava sozinho. Não há esse momento. No entanto, a revelação bíblica mostra que Jesus, apesar de ser eterno, ele é gerado. Como compatibilizar isso? Aí, meu irmão, você vai ter que ir para a eternidade para saber. A gente está lidando com a revelação, a gente está lidando com o que é dito. Se esse dito não faz sentido, não é porque é uma contradição, é porque a minha mente não alcança essa ideia. Mas vamos lá. O Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho. O Pai e o Filho sopram o Espírito. Estas ordens também não podem ser alteradas, pois fazem parte da essência do ser trinitário de Deus, do que Deus é. O que é Deus? É um ser trinitário. Isso é o que é Deus, é um ser trinitário. O Pai não é gerado, nem procede. O Filho, ele não gera, nem procede. O Espírito, ele não gera, nem sopra. Não há na essência de cada um deles essas funções. O Pai gera, o Filho não. O Espírito, ele é enviado. O Pai não. O Pai envia o Filho envia o Espírito. Não é isso que ocorre no processo de salvação na Bíblia, que a gente vê? Mas não é o Filho que gera o Pai e envia o Pai. Não, aí você está fugindo da essência de que Deus é na Trindade. O Pai não é gerado nem procede.
o Filho não gera nem procede, o Espírito não gera nem sopra. Essas relações existem no contexto da habitação mútua. Existe uma habitação eterna, imagina uma existência eterna na Trindade. Essa habitação eterna da Trindade é uma habitação mútua de 3 pessoas eternas. É isso que é Deus. É o que a teologia chama de pericorese. Chama-se dança trinitária. É a forma como a Trindade se organiza. De fato, o Espírito é o Espírito do Filho, e assim vinculado está o Pai como Pai do Filho. O que é o Pai? É o Pai do Filho. O que é o Filho? É o Filho do Pai. E é isso que eles são. E o que é o Espírito? É o Espírito proveniente do Pai e do Filho. Não há outro ser fora disso que defina quem Deus é. A única maneira de definir Deus é relacionando o Pai, o Filho e o Espírito. Não há como definir Deus isolando um do outro. Não há. Pois Deus é um ser trinitário que está em uma habitação de pericorese, uma habitação de movimento, onde o Filho é gerado do Pai, o Pai e o Filho enviam o Espírito. Esse movimento ocorre na Trindade. São relações eternas e distintas, que definem quem eles são de modo relacional. Só tem como definir se eu relacionar um ao outro. Não tem como eu definir um sem relacionar com o outro. É isso que acontece. É mais ou menos o que acontece com o homem e a mulher, né? Guardadas as devidas proporções. O que é um homem? O que uma mulher não é. O que é uma mulher? O que um homem não é. Você não define um homem sem entender o que é uma mulher. Para você encontrar as características relacionais de um para com o outro. As pessoas da Trindade são relacionais. São pessoas em relação às outras. E por isso não podemos definir o Deus triuno como uma pessoa. Pois teríamos que fazer a pergunta, mas ele é pessoa em relação a quem? Deixa eu te explicar o que ele está dizendo. O que ele diz é o seguinte: isso aí é uma discussão de Van Til com outro cara, certo? Na história da igreja, é uma discussão entre eles. Quem é Deus? É um ser trinitário, certo? Mas quem é a Trindade? É uma pessoa, certo? Mas o que é uma pessoa? Em relação a quem? Eu teria que ter alguma coisa fora para dizer, não, essa é uma pessoa em relação àquele outro ser que está lá. Mas não existe outro ser fora de Deus. Então não tem como eu definir uma pessoa relacionando a alguma coisa que está fora que não existe. Então eu só posso relacionar Deus com o próprio Deus. Então eu só posso compreender o Pai se eu compreender o Filho, se eu compreender o Espírito. Então eu compreendo Deus. Eu só compreendo Deus se eu entender quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito e o que cada um deles faz. Quando eu entendo quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito e o que cada um deles faz, eu consigo entender quem Deus é. Só assim eu entendo quem Deus é. Eu não consigo defini-lo sem a relação entre os três. Certo? Isso aqui, gente, é uma discussão que demorou aí 300, 400, 500, 600 anos para que fosse escrito e chegasse a um consenso histórico do que significa a Trindade. Então não é uma coisa que a gente está inventando aqui agora, mas é fruto de pesquisas e centenas de anos de pesquisas a partir das Escrituras e que chegaram a essa conclusão e que nós entendemos como algo histórico, ok? Então, quando ele diz que o Filho, tu és meu filho, hoje eu gerei você, ele está se referindo à condição da geração eterna do Filho em relação ao Pai. O que o autor está dizendo é o seguinte: nenhum anjo ouviu de Deus, tu és meu filho, porque nenhum anjo tem uma relação de filiação eterna com Deus. Só Deus tem isso. Nenhum anjo tem. Nenhum anjo pôde ouvir isso, porque os anjos são criaturas. Deus não é criado, ele é eterno. Então o autor, ele está apontando essa condição para nós, mostrando a singularidade da pessoa de Cristo. Vamos avançar um pouquinho mais. Primeiro o autor definiu quem Jesus é.
Jesus é Deus, Jesus não é anjo. Jesus recebeu um título exclusivo de filho que nenhum anjo tem. Jesus tem uma relação com Deus que nenhum anjo tem. Foi isso que ele definiu, a essência de quem Jesus é. Agora, ele vai apontar o seguinte no verso 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ao introduzir o primogênito, agora ele está falando no nascimento de Jesus, quando o verbo se faz carne. Então ele está dizendo, quando Deus enviou seu filho ao mundo, Deus ordenou que os anjos adorassem esse filho enviado. Que todos os anjos o adorem. Aqui, no verso 7, ele diz assim: ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. A primeira citação, que é todos os anjos o adorem, é uma citação da Septuaginta. A Septuaginta foi a primeira tradução que surgiu na história. Quando os judeus começaram a se espalhar pelo mundo, a língua grega começou a ser mais comum para o judeu do que o hebraico. Então, naquele período lá de antigamente, os judeus, os copistas, começaram então a traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Então, a primeira tradução grega da Bíblia hebraica é chamada Septuaginta. Na Septuaginta é a tradução usada pelo autor de Hebreus. E o autor de Hebreus, ele faz a citação literal da Septuaginta, que as traduções posteriores passaram por uma mudança e não considerou o termo que o autor de Hebreus considera. Pastor, então como é que eu sei disso? Porque só é você olhar os documentos históricos, viu, gente? As pessoas, para você ter uma noção, a Bíblia, vai estudar isso que você vai ver. A Bíblia, ela é o documento mais copiado do mundo. Existem mais de 22 mil cópias de trechos das Escrituras que comprovam, em torno da história da igreja, comprovam que tudo que nós temos hoje em nossas mãos estão naquilo que é o original das Escrituras. Então alguém diz, passou por mudança. Na hora que você olha todos esses documentos, você vê que aquele primeiro documento está idêntico a esse documento aqui. Tem mudanças? Tem. Mudanças muito pequenas, que não invalidam o que o texto está dizendo. Que mudanças são essas? Erros de cópia. Alguém escreveu uma cópia errada, alguém fez uma cópia e o copista errou alguma coisa. Mas quando você vai olhar, algumas Bíblias, você já deve ter visto lá na Bíblia, entre parênteses, um termo. Aquilo ali é porque existem alguns manuscritos que têm e outros não têm. É assim que você vai perceber algumas dessas diferenças. No caso aqui, na Septuaginta, ele está citando Deuteronômio 32:43. Mas ele também está ecoando o Salmo 97:7. Esses dois textos, eles apontam o seguinte conceito: Deus fará justiça. E quando a justiça de Deus se manifestar, todos os anjos o adorem. É isso que o autor vai dizer. Nesse ponto, então, o que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: que todos os anjos adorem a justiça de Deus. Quando a justiça de Deus se manifestar, todos os anjos adorarão. Vocês lembram o que acontece lá em Mateus? Quando Jesus nasce, diversos anjos adoram ao Cristo que nasceu. A justiça de Deus se manifesta. O autor de Hebreus está lembrando isso. Os anjos irão celebrar, os anjos irão vibrar quando a justiça de Deus se manifestar. E Jesus é a justiça de Deus. Então o autor está dizendo, não é um anjo que nasceu e os anjos estão celebrando. Não, os anjos estão celebrando porque aquele que nasceu é a justiça de Deus. É isso que o autor está dizendo. No verso 7, quando ele diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo, ele está citando o Salmo 104:4. Gente, desculpem eu estar citando tanta coisa, mas é porque o autor está citando. Eu estou explicando para você porque o autor está citando.
Eu podia somente dizer, ele citou aqui, e bora, beleza, legal. Não, mas eu quero que você entenda por que ele está citando. Para você ver que a Bíblia, ela não é um livro que alguém inventou uma coisa aqui. Eles estão fazendo uso de tudo aquilo que foi revelado na história, no Antigo Testamento, por meio dos profetas, documentos históricos, por meio da compreensão que eles tinham a respeito do Messias que eles esperavam. Então Jesus não é alguém que chegou e caiu de paraquedas no meio da história. Jesus é um Messias que era esperado por mais de 3.000 anos por aquele povo. Então nós não cremos em um Jesus inventado. Se você vier para mim e disser assim, esse livro foi um livro escrito por qualquer um, inventaram esse livro, fique longe de mim, porque eu vou dar uma tapa em você. Porque você não tem compreensão nenhuma do que esse livro significa. Se você estudasse o mínimo do que esse livro significa, se você fosse à busca dos documentos históricos, você não pensaria isso de forma nenhuma. Se você diz isso, você é um ignorante. Então não venha debater, porque debater com ignorante é a pior coisa que tem. Quando nós estudamos, gente, cada vez, já são 10 anos que eu tenho estudado esse texto, e eu fico mais maravilhado com o que a Bíblia é. Como é impressionante a correlação entre os textos, é algo impressionante. Como os textos se correlacionam e um não contradiz o outro. É incrível. Um livro escrito por mais de 40 autores, sabendo que 70% a 80% desses autores não tinham relação um com o outro. E não viveram no mesmo período, mas escreveram sobre o mesmo Messias. Como isso é possível? Se não for Deus guiando esse livro. Então o que o autor de Hebreus está fazendo é exatamente isso. Ele está dizendo para o povo, deixa eu provar para você que Jesus é superior a tudo. Que Jesus é a resposta que você precisa. Então o autor aqui, ele está rebolando aqui para tentar mostrar para aquele povo que Jesus é Deus. Que Jesus não é um anjo. E aquele povo estava sendo enganado e achando que Jesus era um anjo. E estavam voltando à adoração de anjos. E ele está aqui mostrando, não, ele não é um anjo. Porque quando ele nasceu, os anjos festejaram porque a justiça de Deus havia chegado. E além disso, ele cita o Salmo 104, que mostra que os anjos, o Salmo 104, verso 4, diz que os anjos, eles são espíritos ministradores. O que é um ministro? É alguém contratado para fazer um trabalho. Alguém contratado para administrar algo. Então o ministro administra para alguém. O que o autor está dizendo é que os anjos são espíritos ministradores. Eles existem para realizar missões. Ou seja, são seres que realizam missões para a glória de Deus. Os anjos são secretários da vontade divina que proclama a glória de Deus. O Salmo 104, verso 4, afirma que os anjos são apenas secretários, são apenas missionários, são apenas ministros da vontade de Deus. É só isso que eles são. Então ele está pontuando exatamente isso. Então o que é que a gente tem aqui? Primeiro, Jesus recebeu o status de filho, que nenhum anjo recebeu. Jesus tem uma relação com Deus, Pai, uma relação de filho e de pai, que nenhum anjo tem. Os anjos são chamados a adorar a justiça manifesta. Jesus é a justiça de Deus que se manifestou. E os anjos são secretários. Então o que o autor está mostrando é, você está percebendo que existe uma diferença entre Jesus e os anjos? Que não é a mesma coisa, não estamos falando da mesma categoria. O verso 8 e o verso 9, ele vai dizer assim: mas a respeito do Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Olha que interessante, sabe o que ele está citando aqui? Ele está citando o Salmo 45. O Salmo 45 é um salmo de amor. É um cântico de amor. É um cântico romântico. O Salmo 45 é um cântico
que fala de um rei que ama a sua noiva. Só que esse rei, ele é muito bonito, muito forte, muito corajoso, muito especial. Salmo 45 está falando disso. Está descrevendo esse rei forte, bonito, corajoso, lindo, maravilhoso, que é um rei diferenciado. Mas esse rei ama a noiva dele. E aí mostra ele trabalhando para essa noiva. É um salmo, é um cântico de amor, escrito pelos filhos de Corá, revelando o amor do rei pela sua noiva. Eu vou ler para você o Salmo 45, do verso 1 até o verso 7. Olha que interessante. O Salmo começa dizendo: o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor, cavalga poderosamente por causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Olha só que coisa estranha. Ele está descrevendo um rei bonitão, corajoso. Tem uns rapazes aí fazendo assim. Está dizendo assim, eu sou esse príncipe, né? Mas ele está descrevendo um rei bonito, corajoso, justo, correto. Ele está descrevendo esse rei. Aí de repente, esse rei que tem um trono é chamado de teu trono, ó Deus. Espera aí, eu estou falando do rei ou estou falando de Deus? Ele está falando de um rei que reina em nome de Deus. Então ele está dizendo: as tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Você, ó rei, é superior aos outros. Nada se iguala a você, belo rei. Aí, a partir do verso 7, ele vai falar da noiva. É muito bonito, depois leia lá que você vai ver. O que vemos, irmãos, é sempre os textos apontando para alguém que revela uma imagem maior do que aquele alguém que está sendo dito. Fala-se de Davi, mas você percebe que tem algo dizendo que não é Davi, é mais do que Davi. Está falando de um rei, mas você vê algo dizendo que não é um rei, é mais do que um rei. Está falando de um filho, mas não está dizendo que é só um filho, é mais do que um filho. Os textos mostram que ele não é somente alguém, mas é mais do que alguém. Por isso que os fariseus, eles não acreditavam quando Jesus dizia que ele era o Messias. Porque você só consegue ver que Jesus é mais do que um nome, ou mais do que uma figura histórica, se sua fé te disser isso. Então eu posso aqui morrer de dizer para você, de falar de Jesus, e você vai encontrar 200, 300, 400 motivos para dizer: isso é invenção, isso foi feito para mexer com o povo, isso foi feito para ganhar dinheiro, isso foi escrito pelos homens. Eu posso morrer de provar para você que Jesus é maravilhoso, é grandioso, é eterno, é Deus. Você não vai acreditar se o Espírito Santo não revelar a você, por causa da misericórdia de Deus com sua vida. O autor de Hebreus está se desdobrando para mostrar: entendam que Jesus não é um anjo, pois o anjo é um secretário, o anjo é uma criatura, um anjo é um ser menor. Nós estamos falando de alguém maior. Nós estamos falando de alguém que todas as profecias, quando falavam sobre ele, mostravam que ele era melhor do que aqueles que estavam ali. Era um rei mais perfeito que aqueles que estavam ali, mais poderoso que aqueles que estavam ali. Não é simplesmente um anjo, é Deus.
O verso 10, ele vai mostrar, ele vai pôr Deus como Criador. O verso 10, ele tem assim, diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Ou seja, os fundamentos da terra vão perecer, as montanhas vão ser destruídas, mas Deus não, Ele permanece. Todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Deus, tu és eterno. Os montes tiveram um começo, tu não tivesses um começo. Os montes terão um fim, você não terá um fim. Deus, tu és o Criador. A lógica do autor, aqui ele cita o Salmo 102, do verso 25 a 27. É mostrar que se os anjos são ministros, eles foram criados. Eles não são criadores, eles não são eternos. Mas o que ele está querendo mostrar aqui é que há algo maior do que os anjos, e esse algo é Deus, e esse Deus é eterno, e Jesus está sendo apontado como esse maior do que os anjos. No verso 13, ele vai dizer o seguinte: ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Vamos aqui para o Salmo 110. Vamos voltar lá para o Salmo 110. Salmo 110, o verso 1, ele vai dizer o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés. Esse salmo aqui é Davi revelando a sua batalha contra os inimigos de Deus. E nessa batalha contra os inimigos de Deus, Davi está esperando que Deus derrote os inimigos. Só que Davi, ele está fazendo uma citação interessante. Ele está falando sobre uma promessa que Deus fez a ele. E a promessa está escrita assim, olha só: disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Iavé ao meu Senhor. Davi está dizendo isso. Davi escreveu isso. Davi escreveu: eu ouvi uma promessa. Foi uma promessa de Iavé para o meu Senhor. Espera aí, mas não é Deus? Como é que é isso, Davi? Você ouviu uma promessa de que o Deus triuno prometeu algo para o Senhor de Davi. Sente-se à minha direita. Essa foi a promessa feita para o Senhor de Davi. Não para Davi, mas para o Senhor de Davi. Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado, até que eu derrote os teus inimigos e ponha ele debaixo dos seus pés. Davi escreveu isso. Agora, vamos lá para Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, verso 42 até o verso 46. Os fariseus estavam disputando com Jesus. Eles eram mestres da lei, se achavam os mais conhecedores, e estavam ali debatendo com Jesus. E o que nós temos então é Jesus perguntando para eles. Mateus 22, verso 42. Jesus pergunta para eles: que pensais vós do Cristo? Ou seja, o que é que você acha do Cristo, do Messias, do ungido? De quem é filho?
Jesus está perguntando aos fariseus. Aí os fariseus disseram, de Davi. O Messias é filho de Davi. Verso 43, disse-lhe Jesus, como é então que Davi, em espírito, ou seja, inspirado pelo Espírito, lhe chama Senhor? Como é que Davi chama o filho dele de Senhor? Como é que eu vou chegar aqui para Lazinho e dizer, Senhor? Não vou dizer isso. Ele vai me chamar de Senhor, mas eu não vou chamar ele de Senhor. Não faz sentido. Aí Jesus está dizendo, como é que então Davi chama o Messias de Senhor, se o Messias é filho dele? Verso 44, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus está citando o mesmo salmo que a gente acabou de ler. Jesus está usando uma lógica aqui para dizer assim, verso 45, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais ninguém interrogá-lo. Na hora que ele botou os caras em xeque, os caras ficaram sem saber responder. Mas peraí, não, realmente, tem uma contradição aqui. Se o Messias é filho de Davi, o filho tem que chamar o Senhor de pai. Como é que Davi escreve que a promessa é de que o filho dele é Senhor dele e vai vencer os inimigos? Como é que é isso? Sabe como? Porque o filho de Davi é filho de Deus. O filho das entranhas de Davi possui origem divina, sendo Deus feito carne. A parte humana de Jesus vem do DNA de Davi. Mas Jesus, ele não é somente homem, ele também é Deus. Ele não é um anjo, ele é Deus que se fez carne. Então a sua parte divina, sendo Deus, é Senhor de Davi. Jesus não se submete a uma criatura, como o catolicismo tenta ensinar, de que ele se submete a Maria. Não, isso é blasfêmia. Porque o próprio Davi chamou o filho dele de Senhor. Maria, da mesma forma, deveria chamar Jesus de Senhor. E aí eu adoro dizendo, caramba, que Deus amoroso. Um Deus infinito, incompreensível. Se fez carne, entrou no ventre de uma mulher, para se fazer compreensível a mim, naquilo que eu posso ver pela fé. Que grande amor. Ele não precisava disso. Ele não estava se sentindo sozinho. Ele tinha o Pai e o Espírito fazendo companhia eterna para ele. Ele não precisava de mim porque ele estava se sentindo sozinho. Vem para Jesus, vem para Jesus. Ele quer você, venha. Não, meu amigo. Ele quer o seu bem. E o seu bem é Ele. Deus quer te dar o melhor. Eita, agora eu gostei da mensagem desse pastor. Eita, agora pastor, vai, completa, vou completar. Deus quer te dar o melhor, meu irmão. Eu vou dizer o que é o melhor. Deus. E Ele já te deu, numa cruz, o melhor. O melhor de Deus ainda está por vir. Não, já veio. Jesus. Jesus é o melhor de Deus, porque Jesus é o próprio Deus, que morreu numa cruz, por amor a você. Criatura, você é criatura. O autor de Hebreus está nos lembrando isso. Jesus chega para os fariseus e diz, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam que era Deus se fazendo carne. Eu sou Deus feito carne. Mostra um sinal para que creiamos que tu és o Cristo. Eles diziam isso, a Jesus dizia, nenhum sinal vai ser dado a vocês, a não ser o de Jonas. Jesus se referindo à sua morte, 3 dias e ressurreição. Quando eu voltar dos mortos, vocês vão ver que eu sou Deus. Esse é o sinal que eu vou dar a vocês. Então, meu irmão, eu posso aqui passar 30 horas pregando para você e tentando provar para você que Jesus é Deus. Se não for pela fé, você não vai aceitar essa verdade.
Você vai continuar lutando contra. Você vai continuar dando murro em ponta de faca. Você vai continuar tentando encontrar uma lógica. E sua vida vai continuar vazia. Sua vida vai continuar sem sentido. E você vai continuar como uma criatura. O que é que uma criatura ela faz? Ela come, ela bebe, ela dorme. No outro dia ela acorda, ela come, ela bebe, ela dorme. Acorda, come, bebe, dorme. Acorda, aí você vai viver por mais 50, 60, 70, 100 anos assim. Você vai morrer. E o seu corpo vai para debaixo do solo ser comido de bicho. E sua alma, que não acreditou em Deus, que não se submeteu a Deus, vai se encontrar com o seu Criador. Ah, mas isso tudo é mentira. Tá certo, meu irmão. Então, se eu estou vivendo uma mentira, quando eu morrer eu descubro. Se eu tiver errado, pelo menos eu vivi uma vida honesta, correta, lutei, acreditei em Jesus, tal. Se eu estiver mentindo, tudo bem, minha alma some. Mas se eu estiver falando a verdade, a sua chance vai acabar. Se eu estiver mentindo, ou se eu estiver enganado, eu vou morrer enganado. Mas se eu estiver certo, e você morrer enganado, o seu fim é terrível. Você só pode crer nisso pela fé. O autor está tentando provar para eles que não adorem anjos. Jesus é o Deus feito carne, Jesus é superior, Jesus é melhor, Jesus é aquele que todos os profetas pregaram sobre ele. O verso 14 ele diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ele fecha o argumento dele dizendo o seguinte: sabe o que são os anjos? São secretários, enviados para falar de um Jesus que veio salvar homens. Ele não veio salvar anjos, ele veio salvar homens. Esses anjos são ministradores daquele que veio salvar. Eles não são os salvadores, eles são apenas secretários, ministros. Ministros do plano de salvação. Só isso que eles são. Então eles não estão aqui para serem adorados. Eles estão aqui para levar você a adorar aqueles a quem eles servem. É por isso que quando João foi adorar o anjo disse: não, levanta. Não. Adore a Deus. Eu sou um servo igual a você. Eu trabalho para Deus. Igual você trabalha para Deus, eu trabalho para Deus. Adore a Deus, não a mim. No capítulo 2, no verso 1, ele diz assim: ele vai caminhando para o fim, na conclusão do seu raciocínio. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É necessário que nós venhamos a nos apegar àquilo que foi pregado, àquilo que foi ensinado, àquilo que faz parte da doutrina. Precisamos nos alimentar daquilo que revela Jesus. Não daquilo que a tradição está dizendo, que eu devo adorar anjos, eu devo rezar santo anjo do Senhor, meu zeloso guarda. Não! Eu tenho que me apegar à doutrina bíblica ensinada, não às tradições humanas. Eu tenho que me apegar à doutrina correta e não me desviar dela. É isso que o autor está dizendo. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, ou seja, se o que os anjos disseram que ia acontecer, aconteceu, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, a cruz foi o castigo pela desobediência, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Meu irmão, se você não é crente, pergunte a um crente de verdade. Pergunta a ele: você crê nisso mesmo? Você vai ver a convicção nos olhos dele dizendo: sim, sim, sim. Se você conhece alguém que tinha uma vida meio esquisita e conheceu a Cristo e mudou de vida, você fica de longe olhando, dizendo assim: ele está mentindo, eu acho que tem alguma coisa esquisita ali, eu acho que daqui a pouco eu descubro. E o pior é porque tem gente que começa a perseguir as pessoas assim. Tem gente
que quando descobre que você é crente, ele fica lhe matando na unha para ver se você fica com raiva. Se você demonstrar um pinguinho de raiva, o cara diz: oxi, tu não é crente? E fica fazendo isso? Porque ele está doido para provar que o que você crê é mentira. Porque se ele conseguir provar que você está mentindo, ele está bem. Por isso que você incomoda. Você incomoda, porque se você tiver certo, ele está frito. E por isso a gente vê cristãos sendo mortos no mundo aí afora. Porque a presença de um cristão incomoda quem não é. Desperta ódio, desperta preconceito. Às vezes você não está fazendo nada contra aquela pessoa. Você simplesmente diz: não vou tomar uma cerveja não vou tomar não. Estou tranquilo. Vai tomar não? Não vou não, estou tranquilo. Tome a sua aí. Por quê? Não, porque eu sou crente. Esse besteira, bem. Não é assim? Você não está mandando ele fazer nada, você simplesmente está dizendo: não, eu não vou fazer. Mas parece que dizer que não vai fazer já incomoda. Porque você tem que estar no desmantelo que aquela pessoa está, para que fique todo mundo igual, mas você não é assim. Porque você foi alcançado pela mensagem da graça, que te transformou. Então o que ele está dizendo é que se os anjos proclamaram uma verdade, essa verdade se tornou real, e ao mesmo tempo essa verdade é atestada por todos aqueles que receberam essa verdade, como é que eu agora acho que eu vou escapar, se eu tenho tantas provas de que Jesus é Deus que se fez carne? Verso 4, também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. A igreja é a prova de que Jesus é verdade. A igreja é a prova de que Jesus é real. A igreja é a prova de que Jesus veio ao mundo. Tem até um vídeo interessante, né? Um vídeo que rola na internet, dizendo assim: é uma sátira criada a partir de uma crítica que muita gente escuta. E se você escutar essa crítica, gente, quem faz esse tipo de crítica é um ignorante. Ah, esse negócio de Jesus, isso foi inventado para ganhar dinheiro. Os pastores estão tudo ricos. Até agora eu estou esperando ficar rico. Mas ainda não fiquei. Ah, são os pastores que inventaram isso para ficar rico. As igrejas, vem as igrejas aí. Gente, essas igrejas aí ricas, é a igreja de falsos profetas, gente. Eles estão oferecendo outra coisa, não é o evangelho que eles estão oferecendo. Quem oferece o evangelho leva bala, leva nome. Às vezes a igreja não cresce. Porque quando você oferece o evangelho, nem todo mundo quer. Porque a porta é estreita. Nem todo mundo quer. E aí você vai, quando você vê essa crítica, aí tem um vídeo dizendo assim que, então quer dizer que os apóstolos roubaram o corpo de Jesus e esconderam para mentir dizendo que Jesus ressuscitou para criar uma grande religião e ficar rico. Vai estudar a história que tu vai ver que todos eles foram torturados e foram mortos. Que mentira mais desmantelada. E aí o vídeo é assim, é eles reunidos ao redor de uma fogueira e diz assim: e aí gente, tive uma ideia, vamos roubar o corpo de Jesus e esconder num canto que ninguém acha, e a gente vai dizer que ele ressuscitou. Rapaz, mas beleza, entendi, gostei da ideia. Mas o Império Romano vai ficar irado com isso, vai dizer que, e vai perseguir, não tem nada não, mas a gente vai ser perseguido e morto, não tem problema não, a gente vai ganhar o que com isso? Bem, o que é que a gente vai ganhar com isso? Não, eles vão ficar acreditando, sim, mas a gente vai ser perseguido, morto, por uma mentira? Não, cara, tem que ter fé, por uma mentira. E eu vou ganhar o que com isso? Se é mentira, o céu não existe. Se o céu não existe, por que eu estou morrendo por uma mentira? Não faz sentido. Faz sentido, gente? Por isso que quem afirma esse tipo de coisa é um ignorante. Porque o que mais tem hoje em dia são crentes ainda morrendo nesse mundo porque creem em Jesus. Você talvez já foi perseguido por causa da sua fé, porque você crê em Jesus e você não abriu mão dela. Talvez você até perdeu coisas por não seguir os princípios desse mundo, porque você crê em Jesus. Se fosse uma mentira, você não fazia isso. Fosse uma mentira, ela foi muito bem contada para você. Mas pode ter certeza que você não está crendo numa mentira. É o Espírito Santo de Deus dentro de você dizendo que é real.
o Espírito Santo de Deus dando você convicção, é sinal de que você é crente. É sinal de que você é salvo. O que o autor está nos apontando é que os anjos não são superiores. Cuidado, para você não se desviar da verdade, daquilo que Deus falou acerca do seu filho, daquilo que Deus mostrou, que se os anjos deveriam adorá-lo, nós recebemos dos anjos o exemplo de que nós devemos adorar a Deus, adorar a Jesus. Se eles são espíritos ministradores, eles são espíritos ministradores que apontam para o Salvador, eles não são salvadores. Crer nisso é crer numa doutrina enganosa. Não podemos nos desviar das verdades reveladas por Deus, pois é a partir dessas verdades que nós podemos ter acesso à salvação, e por isso não podemos confundir a função dos anjos, passar a adorar os mensageiros no lugar de compreender que eles apontavam para a mensagem de quem devemos adorar. Todos os profetas, os reis, os sacerdotes, os anjos, trabalharam para revelar Jesus como Messias, Jesus como Rei, como Salvador, e a gente precisa ter cuidado para não deixar de entender para onde todos eles apontavam. E eu estou apontando para você, eu estou apontando para Jesus, não para mim. Eu não ganho nada apontando para Jesus, a não ser Jesus, que é o melhor presente que eu posso receber. Por isso que todos eles apontavam para Jesus. Então qualquer religião, seita, ideia, que tente apontar para outro, que não seja Jesus como único e exclusivo mediador entre Deus e os homens, é uma doutrina falsa, que está enganando e tentando desviar você da verdadeira salvação. Liberte-se disso. É o que o autor de Hebreus está chamando a atenção. Não deixe. Como é que nós vamos escapar se nós negligenciarmos tudo aquilo que foi feito por eles e nos voltarmos para os anjos? Que sentido há voltarmos para criaturas se nós temos acesso ao Criador? Não faz sentido. Então todas as coisas existem para revelar Jesus como centro de tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus faz. Conheça Jesus, relacione-se com Jesus, e você conhecerá a Deus e se relacionará com Deus. É essa a mensagem que toda a Bíblia aponta. Então cuidado com o engano, cuidado com aquilo que quer desviar o teu foco. Volte-se para Jesus, é Ele o alvo, é Ele o autor e consumador da nossa fé. Amém?